Amém? Agora sim, levante a sua Bíblia, o mais alto que você puder. Vamos fazer a nossa declaração. Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, meu coração está receptivo, eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo, nunca, 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 no nome de Jesus. Amém. Se assenta, por favor. Abra aí o seu coração, abra também a sua Bíblia. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo número 15, versículo 14. Quero pedir licença aos irmãos, porque hoje eu vou dar uma pausa na série que nós estamos falando sobre os atributos de Deus. E eu quero falar sobre a ressurreição, irmãos. Eu fiquei no meu coração de falar sobre os atributos de Deus também hoje à noite. Eu falei pela manhã sobre o poder de Deus. Mas se eu fosse falar dos atributos, eu poderia aplicar o final, né? Levar um atributo e no final falar sobre a ressurreição de Jesus, de Cristo. Mas eu falei, eu vou dar uma pausa aí, semana que vem a gente continua. E eu quero falar esse tempo que o Senhor me deu aqui, falar de forma exclusiva da ressurreição. 1 Coríntios 15, 14. E aproveitando também a Páscoa, Moody disse que um bom pregador ele tem a Bíblia numa mão e um jornal na outra. Eu preciso aproveitar esse momento da Páscoa, esse momento que esse domingo de ressurreição, para falar da ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 1 Coríntios capítulo 15, verso 14. Diz assim: e se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e é vã a nossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, a qual Ele não ressuscitou. E se é certo que os mortos não ressuscitam, porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, e ainda permaneceis os vossos pecados. E ainda mais os que dormiram em Cristo perecerão. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Pai, fale conosco. Conceda graça ao pregador, Senhor, sabedoria. Que o Senhor nos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento do Senhor. Ilumina os olhos do nosso entendimento. Que essa não seja uma palavra persuasiva de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e poder. Que o teu filho não ministre como a escribas e fariseus, mas como quem tem autoridade. Fale conosco. Nos conceda auxílio do teu Espírito para pregar, para entender tua palavra. Mais do que a mente, mais do que aos ouvidos, mas ao coração, à alma, ao Espírito. No nome de Jesus, quantos creem, digam amém. Irmãos, falar da ressurreição de Cristo. A ressurreição de Cristo, por isso que eu até dei uma pausa nos atributos, que é tão importante, mas falar da ressurreição de Cristo é tocar no pilar da nossa fé. A nossa fé tem alguns pilares, algumas colunas, e a ressurreição de Cristo é alguma delas, talvez a principal. Porque se eu aponto apenas para a crucificação, e se a nossa fé fosse um fim na crucificação,
nós iríamos olhar para a história e perceber que até o ano 300 da nossa era, milhares de pessoas foram crucificadas, milhares. Haja vista, Jesus foi crucificado no meio de dois malfeitores. Então a crucificação não é um fator exclusivo de Jesus. O nome de Jesus também não é um nome exclusivo. Naquela época, Jesus era um nome comum e popular. Os irmãos sabem bem disso, era um nome comum. O nome Jesus não é um nome exclusivo do Filho de Deus. Pessoas chamavam Jesus naquele tempo, era um nome comum. A crucificação também, coloque a mão nas minhas palavras, era um meio comum do qual os romanos matavam as pessoas que ameaçavam de alguma forma o reino do César. Então a questão não é a crucificação em si, porque com muito amor eu falo isso, algum charlatão ou algum enganador poderia ter se levantado como um líder religioso e ter sido crucificado pelo Império Romano, se tivesse ameaçado o Império de César. Ou a nossa fé, ela não está fundamentada, baseada, alicerçada apenas no fato de crermos que Jesus subiu na cruz e morreu por nós. Mas o que torna a nossa fé tão alicerçada, tão importante, é que Jesus vai fazer algo que nenhum outro antes nem depois dele fez. Ele vai ressuscitar ao terceiro dia. Então o grande pilar da nossa fé, talvez alguém tente explicar a crucificação, tente zombar da crucificação, como fez Raul Seixas em uma das suas músicas, tentando dizer que Jesus foi dar uma de herói e acabou morrendo numa cruz. Agora, como explicar o fato desse Jesus ter ressuscitado ao terceiro dia? Como explicar isso? Então, o pilar da nossa fé é entendermos que só Jesus foi capaz de vencer a morte e ressuscitar, nenhum outro. E isso é tão importante. Abra a sua Bíblia comigo, Mateus capítulo 12. Eu amo pregar sobre isso, irmãos. Mateus capítulo de número 12, verso 38. Alguns escribas e fariseus replicaram: Mestre, queremos ver de tua parte um sinal. Olha que interessante. Os escribas e fariseus queriam ver um sinal. Jesus está se apresentando como o Messias, o Filho de Deus enviado. Aí os doutores da lei, os entendidos da lei falaram: Mestre, eu quero um sinal da tua parte. Ou seja, se você manifestar um sinal, eu vou crer que de fato tu és o Messias esperado. Faz um sinal. Agora olha a resposta de Jesus. Ele, porém, respondeu: uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado senão o do profeta Jonas. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Então, alguém está pedindo um sinal para Jesus, para crer nele como Messias, como o Cristo enviado, um ungido Filho de Deus. Alguém está pedindo um sinal miraculoso. Mas em outras palavras, Jesus está dizendo assim: ei, o sinal não é dado por meio de manifestações. Irmão, Jesus ele fez muitos sinais, sim ou não? De poder. Hoje pela manhã eu preguei sobre o atributo de Deus, a onipotência, o poder de Deus. E você visto o poder de Deus na pessoa de Jesus. Jesus, ele transforma água em vinho.
Jesus é capaz de dar ordem ao vento, dar ordem ao mar. Jesus é capaz de curar o leproso. Ele é capaz de ressuscitar Lázaro depois de 4 dias. Ele é capaz de andar sobre as águas. Ele é capaz de multiplicar pães e peixes. Ele é capaz de flutuar num corpo glorificado, transladado. Ele é capaz de chamar à existência o que nunca existiu. Ele é capaz de fazer Pedro ter uma pesca maravilhosa. Então ele mostrou muitos sinais de manifestação de poder. Mas quando alguém pede, Senhor, mostra um sinal para crermos em Ti como o Messias, não era sinais de manifestação, senão era o sinal, é o sinal do profeta Jonas. Que sinal é esse? Assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração ou no seio da terra. Ou seja, o grande sinal de eu ser o Messias esperado, de eu ser o Cristo verdadeiro, o enviado Filho de Deus, não é exercer o poder de Deus, é ressuscitar ao 3º dia. Sabe o que ele estava dizendo? Em outras palavras, vocês não devem acreditar em mim, porque eu curo os leprosos, os enfermos, porque eu transformo água em vinho, ou porque dei vida a Lázaro. Vocês devem acreditar em mim, porque eu vou morrer na cruz, mas ao 3º dia eu vou ressuscitar. E quando eu ressuscitar, estará aí um sinal que eu sou de fato o Messias, o Cristo. Irmãos, a nossa fé não é baseada, alicerçada nos milagres que Jesus fez. A nossa fé está alicerçada na ressurreição. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. E a defesa de Paulo aqui em 1 Coríntios capítulo 15, eu queria que você voltasse. Paulo está fazendo uma apologética, uma defesa da fé exatamente sobre a ressurreição dos mortos, baseado na ressurreição de Cristo. E quando nós falamos de ressurreição, olha o verso 20 de 1 Coríntios capítulo 15, verso 20. Olha a afirmação de Paulo. Paulo era um homem muito letrado. Olha o que Paulo diz: mas de fato, fala comigo assim, fato. A ressurreição é um fato. E contra fatos não há argumentos. Uma linguagem jurídica. A ressurreição não é uma ideia. A ressurreição não é um pensamento, uma conjectura, uma filosofia. A ressurreição é um fato. E contra fato não há argumento. Os homens se calam diante dos fatos. Agora, um fato, ele é comprovadamente. Um fato precisa ser comprovado. Para algo se tornar fato, você precisa de comprovações pelo qual faz tal coisa se tornar um fato. E é por isso, sabendo Deus, Jesus, que a ressurreição é o grande pilar da nossa fé, Ele fez questão de se apresentar vivo num corpo ressuscitado. Volta aqui o seu olhar para 1 Coríntios 15 ainda, versículo 4. Olha o que está acontecendo aqui. 15, 4. Verso 3. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras, e apareceu, fala comigo, apareceu. Então ele não só ressuscitou e foi para o céu, os irmãos sabem disso, mas eu preciso pregar. Ele ressuscitou e ele apareceu. A Cefas, aqui é Pedro, tá gente? A Cefas, e depois aos 12.
depois foi visto por mais de quantos? Está aí na sua Bíblia? Mais de 500 irmãos, de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como um nascido fora de tempo. Então a ressurreição de Jesus, a defesa da ressurreição de Jesus não é baseada em, Jesus ressuscitou, mas cadê ele? Foi para o céu e ninguém sabe. Não, ele fez questão de se apresentar vivo a todos os seus apóstolos, seguidores, e a mais de 500 pessoas, nos quais alguns viviam até agora, que obviamente era o dia que o texto foi escrito. Quando Paulo está escrevendo a carta aos Coríntios, a maioria dos irmãos que haviam visto Jesus, tocado nele, comido com ele, assentado com ele, tocado num corpo que ao mesmo tempo podia ser tocado e podia comer, e ao mesmo tempo atravessava uma parede. Os irmãos estavam vivos, e eles foram chamados a ser testemunhas. E a pergunta é: testemunha de quê? Da ressurreição de Cristo. Ele dizia em outras palavras: esses olhos que a terra há de comer, ou com esses olhos que a terra não há de comer, o Cristo está voltando. Eu vi, eu toquei nele, eu conversei com ele. Alguns falam assim: eu comi um peixinho na beira da praia. Irmão, Jesus gostava de peixe. Jesus comia peixe assado, churrasco de peixe à beira-mar. Então quando você for pescar no Tietê, traz um peixinho para o pastor, porque se Jesus gosta de peixe, o pastor também gosta. Um peixinho assado na brasa. E os discípulos podendo dizer assim: eu comi com ele, eu vi, ele ressuscitou. E essa era a grande mensagem do Evangelho. Vá comigo em Atos, capítulo 1, o capítulo 1 aqui de Atos, versículo 3. E talvez esse seja o grande texto da apologética da fé. Isso me faz ser cristão. Atos 1:3. A este também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas. Lembra que eu falei de fatos? Com muitas provas incontestáveis. Provas incontestáveis e testemunhas. Ele se apresentou vivo com provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante quantos dias? 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Então Jesus, depois de se ressuscitar, ele apareceu durante quanto tempo? 40 dias, apareceu para cerca de quantas pessoas? 500 pessoas. Ele ficou 40 dias pregando, comendo, tocando, sendo tocado. 40 dias. E ele fez tudo isso para deixar para a sua igreja provas incontestáveis do pilar da sua fé, que é a sua ressurreição. Eu não achei nenhum outro versículo da Bíblia que colocasse a nossa fé em prova. Não achei, a não ser esse. Eu não achei nenhum outro versículo na Bíblia, a não ser 1 Coríntios 15:14, que fala: se algo não aconteceu, a nossa fé é vã, a nossa pregação é vã. Eu não achei outra coisa na Bíblia.
Eu não achei outra coisa na Bíblia que colocasse em xeque o conteúdo da nossa pregação ou a essência da nossa fé, senão a ressurreição de Cristo. Agora, se a ressurreição de Cristo é o pilar da fé, se a ressurreição de Cristo é o sustentáculo da fé, a coluna da fé, então nós podemos celebrar com muita confiança, porque Jesus se apresentou vivo com provas incontestáveis, e a ressurreição de Cristo não é uma ideia, não é uma hipótese, não é uma teoria, a ressurreição de Cristo é um fato. É um fato. É um fato. Agora, esse fato também nos leva a um outro lugar, porque nenhum outro, alguém diz, mas vocês evangélicos, como é que vocês podem afirmar, entre tantas religiões que há no mundo, como que vocês podem dizer que vocês servem ao Deus verdadeiro? Boa pergunta. Boa pergunta. Eu estou perguntando para você agora, como você sabe que você serve o Deus verdadeiro? Entre tantas religiões que há no mundo. Eu sou um índio que nunca ouvi falar de Jesus, estou ouvindo pela primeira vez. E aí, eu estou perguntando para você, cristão, genuíno, salvo, lavado, remido, centrifugado, passado, engomado pelo sangue de Jesus. Eu sou um muçulmano. Aí eu pergunto para você, cristão, abençoado, por que você acha que o cristianismo é a religião? Eu estou chamando de religião, a nossa fé não é religião, tá, irmãos? A nossa fé é relacionamento, mas só para entendimento. Porque essa é a pergunta que as pessoas fazem. Por que vocês acham que a religião de vocês é a verdadeira? Afinal de contas, todos os caminhos levam a Deus. Só eu que ouvi isso aqui um dia ou alguém mais já ouviu isso aqui? 3 pessoas ouviram. Não estou sozinho. 4 agora. E aí, gente? A pergunta é: vocês conhecem algum outro líder que tenha ressuscitado? Fala o nome para mim. Fala o nome para mim. Maomé ressuscitou? O Buda ressuscitou? O Allan Kardec ressuscitou? Mas o nosso Jesus ressuscitou. Hoje eu entrei no Instagram e eu via muitos pastores. Eu não tive o privilégio de ir ainda, um dia eu vou. Deus vai preparar. Mas eu vi muitos pastores, eles hoje colocaram as fotos dentro do túmulo vazio de Jesus, ou pro lado de fora com a sua família. Eu ia passando os pastores que eu sigo, e pastor após pastor postando foto no túmulo vazio, e eu olhando para aquele túmulo vazio. Só nós temos isso. Só a igreja cristã no mundo pode dizer: o túmulo está vazio. A cruz está vazia. A manjedoura está vazia. O meu Jesus ressuscitou. Irmãos, nessa celebração da Páscoa, da ressurreição de Cristo, nós podemos dizer a plenos pulmões: eu tenho uma fé não alicerçada em ideias, em fundamentos humanos ou filosofias, em achismo. Eu tenho uma ideia, eu tenho uma fé baseada em fatos e provas incontestáveis da ressurreição de Cristo. Eu sirvo o Deus verdadeiro com base em fatos, com base em provas incontestáveis. Quantas podem dizer amém por isso? Eu queria destacar uma outra coisa. Assim como a ressurreição de Cristo é a base da nossa fé, base da fé, ela também é a base da nossa esperança. Fala comigo assim: esperança. Por que está envolvido aqui? Leia novamente 1 Coríntios capítulo 15. Vocês estão comigo, irmãos? 1 Coríntios 15, 17 ao 19. E se Cristo não ressuscitou,
é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Olha 19. Se você não conhece esse texto, marca ele aí. Marca de alguma forma, anota, risca ele aí, grifa. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Em outras palavras, a fé alicerçada na ressurreição traz para nós uma esperança, que a morte não foi o fim para Cristo, e a morte também não é o fim do cristão. Quando nós falamos de fé verdadeira, eu gosto muito de uma frase do John Stott. John Stott disse: eu não sou cristão porque a nossa fé é atrativa, eu sou cristão porque a nossa fé é verdadeira. E quando nós pensamos na verdade da nossa fé, isso nos leva a um próximo passo, o passo da esperança em algo no porvir. Se Cristo não tivesse ressuscitado, também não haveria ressurreição dos mortos. Se não houvesse ressurreição dos mortos, em outras palavras, Paulo está dizendo assim: o homem poderia comer e beber e morrer e ficar por isso mesmo. Mas Jesus é a primícia dos que dormem. E Paulo também vai fazer a defesa dessa fé em 1 Tessalonicenses capítulo 4, que você abrisse. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. Aos que dormem aqui, irmãos, é uma linguagem polida de você falar que alguém já morreu, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Ou seja, a nossa esperança está intimamente ligado à nossa compreensão adequada sobre a morte. Amém? Amém? Amém ou não amém? A nossa esperança, e quando eu falo esperança de algo maior, está intimamente ligada à nossa concepção bíblica sobre o fato de alguém que já morreu. Agora olha o 14. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou. Quantos que crê nisso? Quem crê nisso? Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem, os que já morreram. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Portanto, o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Quando nós temos uma compreensão da ressurreição de Cristo, a nossa fé baseada nisso, nós temos uma esperança. Que esperança é essa? Irmãos, a igreja, ela foi chamada a trazer esperança nesse tempo. Um tempo onde, pelo menos na nossa era, não se viu tantas mortes, tanto choro, tanto luto. Mas a igreja pode oferecer uma esperança, um consolo. Cristo ressuscitou. E quando Ele ressuscitou, Ele mostrou a nossa fé verdadeira. A nossa pregação é verdadeira. Quem diz amém por isso? Isso, a minha fé é verdadeira. A minha pregação é verdadeira.
Se a Bíblia que eu tenho na mão é verdade, o fato incontestável provou que é. Pega a sua Bíblia de novo, pega ela, pega aí, pega a sua Bíblia aí. Pega a Bíblia aí. Ainda que ela esteja no seu celular, pega a sua Bíblia aí, erga a sua Bíblia aí. A ressurreição de Cristo provou que a nossa fé e a nossa pregação é verdadeira. Escute, e se a nossa pregação é verdadeira, esse livro contém esperança. Que esperança é essa? Uma esperança que transcende a realidade momentânea. Talvez alguém está me ouvindo aqui em casa, alguém está aqui presente e perdeu um ente querido. O Evangelho oferece esperança. Que esperança é essa, pastor? Os mortos em Cristo ressuscitarão. A morte era o fim. Mas depois da ressurreição de Cristo, ela virou um meio pelo qual o homem se encontra com Deus. Então nós podemos ter, fala comigo assim, esperança. 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 Agora entenda bem, irmãos. Olha como é sério o Evangelho. 1 Coríntios 15, 19. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Algumas versões mais infelizes, outras versões mais dignas de lástima. Onde está a nossa esperança? Onde está a nossa esperança? A nossa esperança está num carro zero, numa casa nova, bonita, a melhor casa da cidade. A nossa esperança está na conta bancária, está num casamento, está em filhos, está numa estrutura de igreja, está em pastores. Onde está a nossa esperança? Se a nossa esperança se limita apenas a essa vida, a coisas dessa vida, nós somos os mais miseráveis, os mais infelizes. Porque a garantia da ressurreição nos leva a ter uma esperança do porvir. Uma esperança de uma ressurreição. Na volta do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí não importa se é pré, se é pós, se é mid. Aí não importa, um dia Ele volta. E quando a trombeta for tocada, soada, os mortos ressuscitarão primeiro. Se for na nossa geração, a gente vai também encontrar o Senhor nos ares. Essa é a nossa esperança. Essa é a nossa esperança. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. A nossa esperança não é limitada. Irmãos, o assunto de morte hoje está em todos os jornais. Mas há um tempo atrás eu fiz uma reflexão, foi coisa que eu estava ministrando, inclusive eu já cheguei a falar isso aqui em promissão, os irmãos vão lembrar. A reflexão que eu fiz no meu coração foi em pensar que daqui a 100 anos, eu fui até generoso, 100 anos, todos nós estaremos mortos. 100 anos. Então o Evangelho é a única esperança verdadeira para o homem. A única esperança consistente, firme, que o homem tem. Porque a nossa fé vai transcender essa vida e essa realidade. Hoje pela manhã nós cantamos um hino, não sei se a Jéssica vai me ajudar ali. Vai me ajudar não, vai cantar sozinha, só vou puxar.
Não estrago, depois tem que editar o vídeo. Porque Ele vive. Posso crer no amanhã. Que amanhã? Que amanhã é esse? Ah, pastor, semana que vem vai ser melhor, porque o Covid vai passar. Será que é isso que a música está dizendo? Porque Ele vive. Eu posso crer. Onde está a sua fé? Na ressurreição. Onde está a sua esperança? Na ressurreição. Escute isso aqui. A sua fé está na ressurreição de Cristo. E a sua esperança está na sua ressurreição em Cristo. Se você esquecer tudo que eu preguei, grava isso. Isso veio aqui agora, quentinho do céu. Acho que eu nem consegui repetir. A sua fé está na ressurreição de Cristo. E a sua esperança está na sua ressurreição em Cristo. Gravei. A sua fé está na ressurreição de Cristo. A sua esperança está na sua ressurreição em Cristo. Adora para mim, Jéssica. Adora a Deus essa música. Vamos adorar juntos, irmãos. Infelizmente, muitos conhecem Jesus das imagens. Muitos conhecem o Jesus que viu num quadro ou num crucifixo, numa cruz ainda pendurado. Mas o último livro da Bíblia, Apocalipse, não revela Jesus na cruz e nem muito menos numa sepultura. Apocalipse capítulo 1, versículo 13, é a visão que João teve de Jesus. Olha que visão interessante. Ele viu Jesus mesmo em sua glória. E no meio dos candeeiros, eu vi um semelhante ao Filho de Homem, com vestes talares, cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã, como neve. Os seus olhos como chama de fogo. Os seus pés semelhante ao bronze polido, como se tivesse refinado numa fornalha. A sua voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Olha a reação de João aqui, ó. Quando vi,
cair aos seus pés. Quando João viu o nosso Cristo ressurreto na sua glória, ele caiu aos pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a sua mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. O seu Jesus, em sua glória, é o que declarou: estive morto, mas eis que vivo pelos séculos dos séculos. Alguns personagens bíblicos reviveram. Lázaro é o mais famoso deles. Lázaro reviveu. Mas Lázaro voltou a morrer. A Bíblia não relata de quê? De velhice ou de alguma enfermidade, de um acidente. A Bíblia não diz, mas Lázaro tornou a morrer. Mas Jesus ressuscitou. E está vivo pelos séculos dos séculos. Ele tem as chaves da morte e do inferno. Vocês estão comigo? O cristão em Cristo, ele não precisa ter medo de cavaleiro de morte. Ah, pastor, o cavaleiro da morte. O cavaleiro da morte não tem autoridade contra os servos de Jesus. Com todo respeito, irmãos, com todo respeito, eu não quero aqui entrar nisso. Mas dia 30 eu comi cupim casqueirado e fiquei tranquilinho. Tranquilo. Sossegado igual mineiro, irmãos. Manso. Hoje pela manhã nós pregamos sobre o poder de Deus. Permita-me repetir o que eu falei pela manhã. Nós pregamos sobre um Cristo ressurreto. Nós pregamos sobre uma esperança do porvir. Pregamos sobre uma fé baseada em ressurreição, não em argumentos. Pregamos a dimensão do poder de Deus sobre o crente. A gente fala assim, vamos nos mover. E o crente fala assim, pastor. Fala, irmão, vamos orar porque Deus vai fazer isso. A pessoa, pastor. Aí se alguém fala assim, tem um cavaleiro da morte. Aí a pessoa, ai meu Deus do céu, e agora? Irmãos, eu lembrei de manhã e eu quero falar isso para vocês. Eu tenho uma caminhada pastoral, irmãos. Os meus 18 anos de vida, novo, mas eu tenho uma caminhada pastoral. Eu comecei cedo nesse negócio. A gente fala para a ovelha assim, ovelha, Deus tem algo extraordinário para você, vamos jejuar, vamos orar, vamos investir nisso. A pessoa olha e fala assim, pastor, sério? Aí a mesma ovelha, você liga e fala assim, irmão, vigia, eu tive um sonho aqui que fizeram uma macumba para você. Pastor, fizeram uma macumba para mim, pastor. Aí a pessoa tem medo. Estou falando bobagem aqui, irmãos? Você fala assim, irmão, vamos nos mover pela palavra de Deus. Eu vou. Tá. Devagareza, aquela coisinha. Aí você recebe a notícia, a vizinha, irmãos, eu vi o seu nome na boca de um sapo. Ai, meu Deus do céu. Ai, Jesus, o que eu faço aí? Quem está entendendo o que eu estou dizendo aqui? A fé. A fé.
fé. Não pode sair de casa dia 30, porque vai passar o cabelo da morte. Com todo respeito, irmãos, eu vi pessoas se movendo de tal forma, medo. Sabe o que se revela? Implementa duas coisas: falta de uma fé alicerçada no lugar certo e falta de conhecimento bíblico. Com todo respeito eu falo isso, com todo amor, sou pastor e eu preciso trazer uma palavra pastoral. Onde está a sua fé? Ressurreição de Cristo. Onde está a sua esperança? Na sua ressurreição em Cristo. Então você pode cantar, porque Ele vive. Posso crer no amanhã. É por isso que Paulo pôde declarar: se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Na volta dele, na vinda dele, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Os mortos ressuscitarão primeiro, depois nós encontraremos com o Senhor nos ares e estaremos para sempre esperança com o Senhor, porque Ele vive. Podemos crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, porque Ele vive, porque Ele vive. Posso crer no amanhã. Racandarabassereia, andarabaraceta, rabacandarabas. O seu Jesus que vivo está. Abra sua Bíblia, eu vou terminar. Romanos capítulo 10, versículo 9. Olha como é tão importante a ressurreição de Jesus, a base da nossa fé. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração credes que Deus o ressuscitou dentre os mortos, o que vai acontecer? Será salvo. Coração e boca. Se com a tua boca, com a minha boca, eu confessar Jesus como Senhor, e em meu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, eu serei salvo. Porque com o coração se crê para a justiça. Isso é forte demais, irmãos. Com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Pega essa palavra. Com o coração se crê para a justiça. Pega essa palavra justiça. Volta aqui para Romanos capítulo 4. Versículo 23. 22 pelo contexto, olha só.
O contexto do versículo 17 ao 22. Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Olha o 22, pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça, e não somente por causa dele está escrito que lhe foi levado em conta, mas também por nossa causa, porque a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, Jesus nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Abraão creu em Deus, isso foi imputado como justiça. Quando você declara o Cristo ressurreto como Senhor da sua vida e crê nele no seu coração, você está declarando a justiça de Deus. É imputado a nós como justiça, justificação e salvação. Irmãos, essa é a mensagem do Evangelho. E é por isso que a pessoa precisa confessar Jesus e crer que Deus o ressuscitou. Fique em pé, por favor. Queria orar com você. Queria orar com você. Coloca a mão no todo o teu coração. Nós vamos orar nos identificando uns com os outros. Há uma identificação que nós vamos fazer uns com os outros. E aqui está dizendo que se a gente orar declarando com a boca. Pastor, por que vocês fazem apelo todo culto, pastor? Por causa de Romanos capítulo 10, versículo 9. Porque as pessoas precisam confessar publicamente com os lábios, com a boca e crer no coração. Vamos orar juntos? Ora assim comigo, Senhor Jesus. Você que está em casa, ora também, Senhor Jesus. Eu abro meu coração e eu reconheço que sou pecador e não posso salvar a mim mesmo, mas arrependido, eu te confesso como meu Senhor e meu Salvador. Eu ouvi, Jesus, que o Senhor morreu na cruz para me salvar e ao terceiro dia ressuscitou, e eu te recebo. E eu, Jesus, que havia me desviado, arrependido eu volto, na certeza que o Senhor me recebe de volta. Eu quero fazer a última oração. Você que está em casa, você que está aqui, a última oração que quero fazer. Eu quero orar por você que pela primeira vez orou dizendo: Jesus, entra na minha vida. Ou você que estava afastado do Evangelho por algum motivo, nós não estamos aqui para te julgar. Por algum motivo você se afastou. E nós queremos orar por você. Eu quero orar por você que vai retornar para o Evangelho, retornar para a casa do Pai. Se você está recebendo a Cristo como seu Salvador, ou você que está reconciliando com Deus, eu quero orar por você. Eu quero orar por você. E para isso, eu quero que você levante bem alto uma das suas mãos. Se entrou alguém aqui hoje e fala assim: pastor, eu quero me reconciliar com Jesus, eu quero orar por você. Se entrou alguém aqui que está dizendo assim, temos ali duas pessoas, alguém está dizendo assim: pastor, eu estou recebendo a Cristo hoje como meu Salvador. Ou alguém dizendo assim: pastor, eu quero reconciliar. Levante a sua mão bem alto. Na sua casa aí mesmo onde você está aparecendo agora o número do nosso telefone. Ligue para nós, envie um WhatsApp para nós. Vocês que levantaram a mão, por favor, vem aqui à frente, deixa eu orar com vocês aqui, sem constrangimento algum. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, imortal é.
Estenda as mãos para cá, igreja. Pai, nós oramos pelos teus filhos, Senhor. Nós o abençoamos como igreja com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Tudo aquilo que o Senhor já preparou para eles antes mesmo da fundação do mundo, o Senhor seja liberado sobre eles, sobre essa família, Pai. Deus, em nome de Jesus, a Tua palavra diz que o Senhor nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Teu Filho amado. Eu ministro sobre eles, ó Pai, que o Senhor arranque tudo aquilo que, ó Pai, estava atrapalhando eles de servirem ao Senhor. E a nossa oração como igreja é o que está em Ageu 2:9, a glória da segunda casa seja maior do que a da primeira. Ó Pai, no nome de Jesus Cristo, ó Pai, cerque eles de pessoas, cerque eles, ó Pai, de pessoas que irão contribuir para o chamado, Deus, no nome de Jesus. Olha para mim, por favor. A palavra diz em Lucas 15, que quando o filho voltou para casa, o pai fez uma grande festa. Por causa de vocês, os céus estão celebrando agora. Por causa da vida de vocês, os céus, os anjos de Deus, estão com um grande júbilo agora, nesse momento. Se nós pudéssemos ver o céu agora, pelo lado de dentro, nós iríamos ver o céu em festa por causa de vocês. E se os céus estão recebendo vocês com festa, nós aqui em Lagoinha Promissão também queremos receber vocês com festa. Por isso eu vou contar de 1 até 3, e no 3 vocês vão virar para conhecer essa nova família. Amém? 1, 2, 3, vire por favor. Bem-vindos à família de Deus. Aleluia. Vamos embora, irmãos. Antes, com muita alegria, nós queríamos orar aqui pela Bruna. Vem cá, Bruna, por favor, traz sua família também, se estiver com você aí. Nós vamos orar. A Bruna vai para Jocum. Vamos aplaudir a Deus para a vida da Bruna, irmãos. Queria chamar aqui a pastora Kátia, o pastor Dani, são nossos pastores de jovem. Ela pediu para orar para ela no final, mas eu quero honrar ela aqui em cima, para todo mundo ver, para a sua vida ser uma inspiração também para outros jovens. Pode subir aqui, mãe? Sobe aqui, por favor. Queria chamar os pastores de jovem, eu quero dar esse privilégio para a Kátia, para o pastor Dani, que são os pastores de jovem, para orar por ela. Ela vai passar 5 meses na Jocum, 5 meses a Jocum, vai treinar para missões. Eu creio que vai ser uma inspiração para outros jovens, e nós temos profetizado aqui na igreja que nossos jovens aqui de Promissão vão alcançar as nações, e a Bruna é uma delas. Queria que a Kátia orasse e enviasse ela. Amém? Vamos orar pela vida da Bruna, está realizando o sonho do coração de Deus. Amém? Senhor, muito obrigado pela vida da Bruna. Nós estamos aqui hoje, Deus, contemplando essa responsabilidade que o Senhor está colocando sobre a vida da tua filha. Senhor, nós agradecemos por confiar na vida dela, por chamar ela, por estar levantando o sustento, por estar colocando no coração dos irmãos e das pessoas o desejo de contribuir com essa obra. Deus, venha ensiná-la, capacitá-la, guardá-la, livrá-la de todo o mal, guardar a sua mente, seu coração, Deus, de toda a investida de Satanás. Guarda a sua família que está aqui, Deus, que nesse tempo fora de casa, seu coração esteja em fé,
confiando que enquanto ela cuida dos seus, o Senhor cuida dos dela. Que ela possa confiar na Tua palavra a cada dia e ser fortalecida no Senhor. Que o Senhor use ela, Deus, para romper nesse tempo e nessa geração. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, Deus abençoe. Quer dar uma palavra para a igreja? Deus abençoe, em nome de Jesus. E nós temos falado, irmãos, temos profetizado. A nossa viagem, nós estávamos falando da viagem, né? Nós vamos fazer uma viagem missionária. Uma viagem missionária para o sertão da Bahia. Também, em nome de Jesus, vamos chegar até a Juazeiro do Norte. Temos uma lagoinha lá. E infelizmente precisamos adiar porque não podemos viajar nesse tempo. Mas muito em breve vamos fazer uma viagem com nossos jovens aqui, dando experiências missionárias para eles. A nossa igreja está com uma cultura muito forte de missões, e eu tenho profetizado, vamos ainda colocar as mãos em pessoas aqui, para enviá-los para países, quem diz amém por isso? Os jovens da igreja que forem enviados para o lado dos Estados Unidos, assim, já fica, pastor vai tomar um café lá ainda, hein? Eu vou dar sua mão, que a graça do Senhor Deus, o Pai, a comunhão do Filho, a consolação do Espírito, esteja na sua vida não só hoje, mas para todo sempre. Vai em paz, Deus abençoe a sua vida, uma semana abençoada. Se você for entrar no jejum, já despede hoje lá do chocolate, já despede do cupim, casqueirada, amanhã também, e a gente começa então o nosso jejum no almoço, depois do almoço de segunda-feira. Deus te abençoe, em nome de Jesus.